Fala rapaziada, estamos juntos mais uma vez por aqui no canal do Rockston. Pós-jogo, depois do primeiro Clássico Rei da temporada 2023, e os alvinegros estão sorrindo de orelha a orelha, né? Deu vozão nesse primeiro clássico, o time foi cirúrgico para vencer aí o rival Fortaleza, que era favorito, né? Para mim, favorito, porque como o próprio Guilherme Castilho reconheceu no intervalo do jogo, o trabalho lá já existe, né? Uma continuidade no trabalho do Fortaleza, enquanto o Ceará partiu para um trabalho novo, formação de novo elenco, nova comissão técnica, mudanças no departamento de futebol, também tudo novo, e é um começo, mas não significa o Fortaleza ser o favorito que iria vencer o jogo. É isso que tem que mudar, né? Pelo lado tricolor. A gente vai falar também sobre o momento do Fortaleza, que não é bom, duas derrotas consecutivas, e perder um clássico, né? Sempre tem um peso extra para o perdedor. Para o vencedor, né? Como o próprio Castilho, né? Que eu venho defendendo esse jogador, que para mim foi uma das grandes contratações do Ceará, um investimento no jogador jovem, de bom potencial, e que, se der tranquilidade, se colocar ele na posição correta dele, um pouco mais adiantado no meio campo, vai dar muito o que falar aí nesse time do Ceará. Ele falava também, né, que não está tudo certo, mesmo vencendo o clássico, como não estaria errado se tivesse perdido. Né? Foi só o primeiro clássico, tem muita coisa para rolar ainda nessa temporada para os alvinegros e também para os tricolores. A coisa parecia que não iria dar muito certo para o Ceará, né? O prenúncio, né, no início, né, o zagueiro Thiago Panussá acabou sentindo uma contusão e acabou não indo para a partida. E, né, o Mourinho teve que colocar uma defesa assim pouco experiente em clássicos, né, colocando o David Ricardo junto com o Gabriel Lacerda, que muitos torcedores pegam no pé do Lacerda. Não sei porque, eu não acho um mau zagueiro, né? Se não é um super zagueiro, um zagueiro estupendo, mas também para as críticas, acho que a galera às vezes pega muito pesado com ele. Então, o Ceará teve essa baixa importante, ainda teve o problema que ele tem nas laterais, né, que não tem um lateral direito, né, o Michel está contundido, os outros dois que tem à disposição não dão conta do recado, então o Kaique mais uma vez jogou improvisado. Fortaleza não soube explorar essa improvisação do Ceará. O William Formiga também é um jogador que requer melhorar fisicamente, ritmo de jogo, é só começo de temporada, então o Ceará não ia bem nas laterais. Então essa preocupação, né, do time. A ausência do Jean Carlos também achei estranha, né, um jogador que começou bem contra o Sampaio Corrêa. Eu até pensava que iria ter uma continuidade, mas ele preferiu inverter o Mourinho, que fez no jogo passado. Né? O Castilho entrou no segundo tempo, dessa vez começou jogando, e o Jean Carlos entrou no segundo tempo. Mas cada jogo tem uma história, né? Como foi essa. Né? O Ceará foi cirúrgico, copiou os moldes do ABC, mesmo o Fortaleza estando com o seu melhor, a sua força máxima nesse clássico, o Ceará foi para cima, né? Foi para abafo, né? Sem o Fortaleza esperar. Quando o Fortaleza quis acordar, já estava perdendo por 2-0. E é isso que o Tricolor precisa consertar. Os times do Vojvoda sempre têm um bom poder de reação, que não tem acontecido nesse início de temporada. Né? Um alerta aí para o Fortaleza, que na quarta-feira de cinzas começa a Libertadores da América para ele. Né? E com o passar, né, dos jogos, vai encontrando adversários mais difíceis, como foi o ABC e agora o seu maior rival, o Ceará, né, que conseguiu uma penalidade logo aos 4 minutos, né, com o Ceballos derrubando na área ali o Guilherme Castilho, né, um pênalti contestável, e o próprio Castilho cobrou e foi feliz na cobrança, vencendo o goleiro tricolor, o Fernando Miguel, que acabou acertando o canto, mas a cobrança foi bem feita, né? O primeiro gol do Ceará aconteceu, né? Fez 1-0 com 4 minutos, e 2 minutos depois, sem dar tempo do adversário respirar, o Ceará conseguiu o segundo gol. Novamente, numa falha do Ceballos, e eu tenho dito, Fortaleza precisa contratar um zagueiro. Não é por conta só dessa falha do Ceballos, não. O Brice também vinha falhando, não está começando bem, não tem, aliás, um bom início de temporada. O Benevenuto também teve algumas falhas nesse clássico. Então o Fortaleza precisa contratar um zagueiro, não é só pelo clássico. Eu venho dizendo isso no programa no qual participo também. Você pode acompanhar meu trabalho também no programa Futebol Alegria, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 11 horas da manhã, pela TV Metrópole, canal 16.1, com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. O meu campo do Ceará, para mim,
houve uma superação, né? Atletas que precisavam mostrar mais serviço, como o próprio Richarlison, que é um jogador veterano já em clássicos, né, enfrentando o Fortaleza, e houve essa superação. Richarlison foi muito bem, o próprio Arthur Rezende também me surpreendeu também positivamente, um jogador que precisava melhorar o seu desempenho. A rapaziada foi bem demais, né? No primeiro tempo, sobretudo, né, para garantir esse resultado para o time do Ceará. E o Eric, hein? A linha de frente do Ceará veio com Eric, Janderson e Vitor Gabriel. Até achei que o Luvanor fosse começar a partida, mas o Eric ganhou uma oportunidade. E dessa vez, né, o garoto acabou desencantando, né? Não é muito de fazer gols. Eu lembro dele no Náutico, né, na fase artilheira dele, muito boa. Mas no Ceará a galera pegava no pé porque a bola não entrava. Tentava de todas as maneiras e a bola não entrava. E o segundo gol foi marcado por ele, né, no oportunismo, numa jogada, uma falha, né? Tirou errado ali o zagueirão do Fortaleza, o Sebadios, e ele acabou estufando a rede sem nenhuma chance ali do goleiro Fernando Miguel praticar uma defesa, né? O Vitor Gabriel fez uma partida honesta, o Janderson também, altos e baixos, mas no todo, né, o Ceará sabe da sua capacidade e das suas limitações. Isso é importante para o avanço, né, para a progressão da equipe, melhorando aos poucos dentro da temporada. Depois o time baixou as linhas, estava 2-0, um adversário que não conseguia se encontrar no primeiro tempo, e o Ceará passou a administrar o resultado. Parecia cedo, poderia parecer, mas preferiu assim o Gustavo Mourinho e os jogadores, né? E deu certo, né? O Ceará conseguiu segurar o resultado, fez uma partida honestíssima, com uma defesa muito segura, na minha opinião. O Fortaleza fez mudanças no segundo tempo, né? Precisava o tricolor de uma reação, e não teve, né? Um time muito desorganizado, não foi nem a sombra daquele Fortaleza da temporada passada. A gente sabe que é um começo de temporada, né, os jogadores precisando melhorar, mas não há o que reclamar, né? O Fortaleza foi com sua força máxima, dos jogadores mais inteiros fisicamente, né, que vem apresentando essa melhora física do que os que jogaram contra o ABC. Né? Ali, jogadores que precisam melhorar mais do que esses que entraram em campo enfrentando o Ceará. Aí o poder de reação, né? O Fortaleza não entrou muito concentrado, o Ceará entrou mais concentrado e foi cirúrgico, né? Soube matar o jogo na hora certa. O Fortaleza, a gente chama atenção aí justamente desse não poder de reação. Uma partida muito apagada do Pochettino, o argentino que se adaptou bem ao futebol brasileiro com a camisa tricolor, vinha fazendo bons jogos, ficou de fora contra o ABC, poupado para o Clássico, mas foi uma figura muito apagada nesse Clássico Rei, nesse primeiro da temporada. O Caio Alexandre fez uma partida boa, talvez o melhor em campo com a camisa tricolor. O Hércules ficou devendo a melhor apresentação, ele pode render melhor, render outras partidas, é aquela coisa, né? O Clássico é momento de superação, alguns conseguem se superar mais do que outros. Bruno Pacheco ficou devendo, acabou sendo substituído. O Tinga também fez uma partida dentro ali dos seus limites também, né? Não fez uma partida ruim. E a dupla de zaga, né, uma dupla de zaga que não se entendeu. E o Ceará soube tirar proveito, não só dos gols que marcou, como também, se tivesse uma capacidade física melhor, poderia até, em uma falha do Benevenuto, ter ampliado, né, o marcador para 3-0. O Fortaleza teve chance, diminuiu com o Galhardo no segundo tempo. Né? Parecia que o time ia acordar, mas não, faltou organização pelas laterais, pelo meio campo também, né, não tinha criatividade. O Fortaleza tem que contratar um meia. Não sei se o Caleb, que está chegando do Atlético Mineiro com 22 anos, seria esse protagonista que o Fortaleza está precisando para o setor de armação. Então a gente chama atenção nisso também, né? Um zagueiro está precisando e também mais um jogador de criação. O Crispim entrou no segundo tempo. A ideia do Vojvoda parecia boa quando o Crispim entrou, cobrou a falta e o Galhardo acabou fazendo o gol, né? Jogada pelo alto, o Galhardo é muito bom nessas bolas, né? Acabou ali vencendo o goleiro Richard. E depois, logo depois desse lance, o Crispim levou azar, acabou se contundindo e mal entrou no segundo tempo, teve que deixar aí o jogo contundido. O Fortaleza perdeu, colocou o Samuel ali para tentar, o garoto muito jovem ainda, muita vontade, né? Excesso de dribles na defesa, quase que dava ruim também uma hora lá, né? Mas o Fortaleza precisa contratar alguém mais experiente para esse setor de criação. Pochettino parece que deu mostras nesse clássico que não seria esse jogador, seria um jogador útil como um terceiro homem de meio campo, mas para criar jogadas, para ser aquele meia convencional, não me parece ser esse cara. O Crispim até parece, mas leva azar, né? Se
contunde, né? Desde o ano passado tem se contundido muito e o Fortaleza tem que ir às compras, tem que abrir do olho. E como eu falei, está chegando aí a Libertadores, já já também chega o Campeonato Brasileiro. E esse título, né, que para muitos poderia parecer fácil para o Fortaleza, o pentacampeonato, está se mostrando que não vai ser tão fácil assim, né? O time, no papel, é bom, o elenco é bom, mas na prática até aqui não tem apresentado um futebol convincente. Teve aquela goleada contra o Atlético Cearense, quando parecia que as coisas iam se ajustar, mas aí como eu digo, com o andar da carruagem da temporada, adversários mais complicados vão pintando na parada. E o Fortaleza não está sabendo. Mais uma partida apagada do Pikachu, foi até o final, terminou jogando como volante, mas de longe aquele Pikachu importante, aquele jogador insinuante, aquele jogador artilheiro, que a bola entra, perdeu um gol incrível também no segundo tempo, que ele não costuma perder quando está bem. O outro jogador também muito abaixo, né, que eu esperava que ele pudesse crescer no jogo grande, que é acostumado a jogos grandes, que é o Pedro Rocha, também uma decepção. No 1 contra 1 sempre ele vai bem e foi uma presa fácil para a defesa do Ceará, né? Uma vitória incontestável do Ceará, né? Uma vitória para celebrar, para comemorar, mas manter o pé no chão. O time tem que evoluir mais e mais, porque outras competições importantes virão, né? Isso serve para dar confiança, para dar credibilidade no trabalho da comissão técnica, que já vinha sendo questionado pelo torcedor do Ceará, né? Que não é por aí, né? É um trabalho que está começando agora e que mostra que está fluindo, né? Está fluindo bastante aí com os resultados que vem aparecendo. E o desempenho do time também. Acredito que o torcedor deva ter saído satisfeito, não só por ter vencido o rival, como também o Ceará apresentou ali um futebol muito honesto, um futebol que mostrou o resultado na hora que tinha que buscar, fazendo os gols, na hora de se defendeu com inteligência, não foi tão ameaçado assim pelo Fortaleza, justamente pelo comportamento do setor de recomposição do time. O time não teve afobação nenhuma, não teve tranquilidade na sua defesa, que é uma defesa inexperiente. Estou falando dos dois zagueiros, do David Ricardo e do Gabriel Lacerda. A galera se portou super bem. Outra alteração do Fortaleza foi a entrada do Lucero, né? Entrou meio perdido ainda, aquele jogador que requer ainda mais ritmo de jogo, pouco acrescentou aí no time. Romarinho teve uma chance no final da partida, arriscou de fora da área, não foi feliz na pontaria, né? Um chutaço ali, se fosse para dentro, a bola deveria ter entrado. Não acredito que o Richard praticasse a defesa. E foi só isso, né? O Fortaleza não conseguiu traduzir em gols, em desempenho em campo, uma supremacia que poderia lidar no segundo tempo com o Ceará baixando as linhas, né? Uma desorganização, que o Vojvoda vai ter trabalho para arrumar isso, né? Porque são 2 derrotas consecutivas. E não incomodou muito assim o Ceará, não teve forças para empatar, essa é a realidade, né? O Júnior Santos entrou também, acrescentou muito pouco ao time, né? O time ficou ali, aquele ataque contra a defesa, mas sem... é como se fosse uma cerca de arame liso, né? Cercou, mas na hora não pegou nada, né? Não é uma cerca de arame farpado, né? Foi assim que eu vi esse primeiro clássico. Parabéns aos alvinegros que venceram esse primeiro duelo. Muitos duelos devem acontecer ainda nesse estadual, acredito, né? Para os times devam se encontrar na final. Vamos ver, o Ferroviário está bem também, está mostrando que também quer brigar pelo título, já venceu o Ceará. E enfrentando esse Fortaleza, eu tenho minhas dúvidas. O Fortaleza tem que melhorar, porque o Ferrão está bem arrumadinho, apesar do elenco mais curto que o time do Fortaleza. Então, é só começo de temporada. Não tem nada perdido para o Fortaleza e também não tem absolutamente nada ganho para o Ceará. Mas é claro, é bom vencer clássicos. Os alvinegros saíram sorrindo nesse primeiro duelo de 2023. É isso, galera. Deixa a sua curtida, que é importante para o nosso vídeo chegar para mais pessoas. E também, né, se inscreve no canal, é de graça, você não paga nada. Fortalece aqui o trabalho do Adriano Rockston. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você poder receber no seu smartphone quando nós produzimos mais conteúdo aqui no canal. Valeu demais!